convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura, que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até um alto monte, sobre o qual a cidade está construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senta um pouquinho. Liturgia da palavra, até para falar com criança, ela é um tanto mais complexa hoje. Fala na primeira leitura, São Paulo está lembrando o povo da Tessália, da cidade de Tessalônica, que ele não quer deixar eles na incerteza de nada. E como é que eu vou explicar isso se não explicar a situação que vivia lá, né? Para vocês poderem entender. Então, lá eles estavam numa preocupação assim: que dia que Jesus vai voltar? Eu me lembro quando eu fui para em Saracuicite, passou um maluco lá pela cidade pequena é um negócio, e começou a falar que naqueles dias o mundo ia acabar. E católico é bicho tonto às vezes, né? Que vai acreditando em tudo que escuta. E virou um alvoroço a cidade lá, viu, criançada? Vocês dois que são de lá. Virou um alvoroço a cidade. Eu tive que dar uma chamada de atenção lá. Volta, mulher. Vamos cair pela razão, gente. Então é isso. Essa discussão estava acontecendo lá também. Que hora que Jesus vai voltar? Mas e quem morreu? E agora a hora que Jesus vai voltar, o que vai acontecer quem morreu? E nós que ficamos? O que vai acontecer com nós que ficamos? São Paulo dá uma explicação. Não é importante quem vai ou quem fica. O importante é nós não esquecermos que Deus está sempre conosco.
E que Deus cuida de nós. Pode falar, filha. O padre também, lá onde eu moro, também tem louco. Tem louco também, né, filha? Também tem onde eu moro. Tá bom, todo lugar tem uns doidos. Faz parte. Tá bom, gente. Mas entenderam? Então o importante não é essas discussões, o que vai acontecer depois que a gente morrer, até porque criança não pensa nisso, né? Mas adulto às vezes pensa. O que vai acontecer depois de morrer, o que vai acontecer se eu fico vivo, isso não é o importante. O importante é nós confiarmos na presença de Deus na nossa vida. É Deus que conduz a nossa história, é Deus que age no nosso agir, e é Ele que nos protege enquanto caminhamos cá na face da terra. E é importante, é muito bonito, quando desde petitico a gente vai aprendendo a confiar em Deus. Eu batizei um guri sábado, aquela criança sorriu do início do batismo até o final. Acolheu o batismo com uma graça, mas com uma graça. Quer dizer, é bonito, a gente vai contemplando aquilo, percebendo a ação de Deus na vida de um petitico, de uma criança. E pode agir na vida. Foi assim, eu não chorei. Não chorou, né? Isso! Você é chique. E é assim que tem que ser. Confiarmos em Deus. Isso é o mais importante. Depois nós olhamos ali o Evangelho para a gente entender um pouquinho a figurinha de Jesus. A história de Jesus, gente, é a história de alguém que foi abandonado. A história de alguém que foi injustiçado. A história de alguém que foi largado para morrer. A míngua. Abandonado, largado para morrer. A míngua. História de alguém que ninguém amou e que ninguém quis escutar. Essa é a história de Jesus, é o que nós vemos ali no Evangelho. Ele passa, ele faz o bem, ele mostra os caminhos do reino, ele mostra os caminhos da justiça. O que ele cobrou deles e cobra de nós? Aquilo que eu sempre lembro para vocês, não custa nada a gente ser um pouquinho gente boa, quando a gente caminha na face da terra, é isso que ele cobra. Não cobra nada de impossível para nós, não, de jeito nenhum. A religião que eu defendo, a fé que eu defendo, não é a fé do impossível, mas é a fé que eu posso viver e que nós podemos viver. Então, é isso. Mas ele foi escorraçado lá da cidade, porque falou a verdade. Às vezes quando a gente fala a verdade, tu não gosta também, não? Só que eu gosto de falar a verdade, porque a verdade liberta. Machuca, mas às vezes liberta. Então, mas Jesus, ele foi excluído. Não aceitaram. Não quiseram ouvir. Não quiseram entender. Ele proclama lá, como de costume, lá na sua terra, as profecias de Isaías que se concretizam nele. É a história da salvação, a história do reino de Deus acontecendo no nosso meio. Mas eles não acolheram. E ainda queriam jogar Jesus num precipício. Lucas faz questão de mostrar que Jesus continua o seu caminho. Vale mais para os adultos do que para vocês, mas quer nós acolhamos a graça de Deus, quer nós não a acolhamos, Jesus ele vai continuar o seu caminho. Sempre tem alguém que escuta, sempre tem alguém que entende. E por causa desses que escutam e por causa desses que entendem, o reino de Deus então vai se perfazendo no nosso meio. Mas nunca nos esqueçamos, somos amados por Deus, queridos por Deus, e é Ele que nos protege e é Ele que vai proteger a semana que vocês estão iniciando.